O empirismo de Francis Bacon. Bora trocar uma ideia sobre esse cara aí? Francis Bacon é um nobre que nasceu durante o período da dinastia Tudor, na Inglaterra, entre o final do século XVI e o início do século XVII. Tá vendo? Você estava achando que só picanha era carne nobre. Bacon também. Então, ó, o Bacon ele vai viver dentro de um período turbulento dentro das revoluções inglesas, onde a gente vai ter o final do absolutismo e o início do parlamentarismo. Então o Bacon ele vai trazer à tona uma revolução dentro do pensamento, assim como seus predecessores, né? Ele vai trazer a ideia do empirismo. Em que consiste o empirismo? O empirismo é a corrente da filosofia que diz que o conhecimento só pode ser adquirido por meio das experiências, ele não é inato. Então, diferente do que propõe René Descartes, que propõe um conhecimento inato, um inatismo dentro da racionalidade, Bacon vai dizer que não, que isso não existe. A gente não conhece nada a priori. Tudo que a gente conhece através da experiência. E isso é de uma importância muito grande. Porque, se liga só, anteriormente a toda essa revolução que a filosofia vai sugerir durante essa mudança da modernidade, que mudança que é essa? Se anteriormente, na antiguidade e no medievo, nós nos perguntávamos acerca da ontologia, isso é, nós nos perguntávamos acerca de quem eu sou, como o universo é, como é que o universo se forma, que é o que falava filósofos pré-socráticos, como, por exemplo, Tales, que supunha uma ideia de arqué, que o mundo era formado pela água, ou mesmo Heráclito, que propunha que o mundo era formado a partir de um devir, do que ele veio a chamar a doutrina dos opostos. Tudo isso se perguntava sobre o universo, era de um caráter ontológico, sobre o ser. E agora, com a modernidade, a gente mudou o foco do nosso pensamento, da nossa reflexão. Agora nós nos perguntamos sobre a epistemologia, sobre o que eu posso conhecer. Então, como que eu conheço? Segundo Bacon, através da experiência, é isso que a gente chama de empirismo. Só que o empirismo de Bacon, ele tem algumas particularidades. Se liga só. Quando a gente fala do empirismo de Bacon, a gente fala de um empirismo indutivo. A indução é um método que vai surgir ainda com os filósofos da antiguidade, só que de maneira diferente. Então vamos olhar mais de perto a diferença entre eles. A ideia de indução, quando ela surgiu ainda na antiguidade, ela fazia referência a um tipo de conhecimento que partia do mais simples ao mais complexo, do unitário ao universal. Exemplo, se eu falar para vocês que cobre conduz eletricidade, que prata conduz eletricidade, que ouro conduz eletricidade, você pode concluir através disso, ou você pode induzir através disso, que metais conduzem eletricidade. Então, o método indutivo partia de uma singularidade para chegar a uma universalidade. Contudo, esse método ele é de fato problemático. Por quê? Se a gente pensar em aves, por exemplo, eu olho um tucano e falo, cara, um tucano tem bico. Eu olho uma galinha e falo, nossa, a galinha tem bico. Eu olho um papagaio e falo, nossa, o papagaio tem bico. Logo, tudo que tem bico é uma ave. Só que, mano, pensa no ornitorrinco. Ele é uma ave. Então, a ideia da indução, quando ela nasce para tentar, através do que a gente chamou de proto-empirismo, ou seja, de um empirismo mais arcaico, de um empirismo mais roots, assim. Esse proto-empirismo ele vai ser refeito por Francis Bacon, e o empirismo indutivo do Bacon vai partir dessa ideia da análise, só que vai aplicar a essa análise um método. Então, o Bacon vai dizer o seguinte: claro que a gente precisa fazer a observação das coisas, porque afinal de contas a experiência a gente adquire observando. A gente vai ter que, após essa observação, organizar essas informações, formular as nossas hipóteses, e aí que vem a sacada. Quando a gente formulou as nossas hipóteses, nós vamos precisar comprová-las. Como é que eu comprovo uma hipótese a partir da visão do Bacon? Pela experimentação. Eu faço experiência. E não é uma experiência qualquer, não é uma experiência que eu vou fazer num contexto espontâneo. Eu vou tentar reproduzir um fenômeno da natureza artificialmente. Então, Bacon tenta reproduzir fenômenos naturais a fim de comprovar a sua veracidade, a sua verdade.
Olha que loucura! Se antes, para um conhecimento ser verdade, ele precisava única e simplesmente de um aval divino, como era no medievo, como foi ali, né, durante a patrística, durante a escolástica, agora eu não posso falar qualquer coisa e falar que foi porque Deus quis. Agora eu tenho que olhar para a coisa e falar, mano, isso aí é assim, por quê? E explicar esse porquê de maneira empírica, de maneira a comprovar isso através de experiência. Então não é só porque Deus quis, é porque aconteceu um fenômeno muito doido e eu consigo provar. Foi assim com a gravidade, foi assim com a relatividade e vai ser assim no futuro, espero eu. Então a ideia é que não mais eu posso me ater à singularidade dos acontecimentos a partir do argumento autoritário. Agora, tudo que acontece por um motivo e esse motivo eu provo. Então eu experimentei, só que além de experimentar, eu preciso repetir. A repetição é fundamental para a gente entender o método indutivo de Bacon. Então eu vou reproduzir isso e eu vou repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até eu ter certeza disso. Então, repetido uma quantidade grande de vezes, eu vou ter certeza que isso é verdade, que isso é assim. Não foi um acidente do destino, não foi um acaso que gerou as coisas. Eu consigo provar, ó, eu vou fazer várias e várias vezes e o resultado vai ser o mesmo. Então, eu tenho uma aproximação da concepção filosófica com as ciências. Por quê? O que Bacon está vivendo aqui é toda essa turbulência das revoluções científicas. Então ele está trazendo à tona uma aproximação da ciência com a filosofia. E aí, além disso, a gente ainda tem dois destaques a serem feitos. A ideia do ídolo da caverna, não confundir com o mito da caverna, Platão, outra fita. Ídolo da caverna do Bacon é bem mais simples, né? É a ideia de que o sujeito, ele interfere no experimento. Então o Bacon vai fazer ressalvas de que a sua concepção subjetiva, ela não pode mais interferir no experimento. A outra ressalva que a gente faz é sobre a linguagem. Para a gente não se perder na nossa semântica, para a gente não se perder falando de coisas que não necessariamente acrescentam algo ao nosso argumento, Bacon propõe utilizar uma linguagem universal, né? Propõe utilizar algo que seja uma ponte unificadora e não algo que vai romper, né, com esse raciocínio. Por exemplo, se você olhar Júpiter, você vê um ponto vermelho em Júpiter. E os físicos costumam chamar esse ponto vermelho de ponto vermelho de Júpiter, o que é muito preciso, né? O que não dá margem para erro. Você viu Júpiter, viu um ponto vermelho. Só que dentro da filosofia, a gente não costuma muito fazer isso. Quer ver só? A gente falou sobre epistemologia, que é a ideia de um conhecimento, de buscar um tipo de conhecimento. Como é que eu posso conhecer? Então, por que a busca pelo conhecimento não chama busca por conhecimento? Chama epistemologia. Então, é isso que o Bacon quer dizer quando ele fala que a linguagem atrapalha dentro desta metodologia, dentro da composição desses argumentos. Mano, então se liga aí, ó. Tudo isso que a gente fez foi para adquirir conhecimento. Então, para o Bacon, conhecimento é poder. Poder para quê? Poder para dominar a natureza. Porque se antes o ser humano, ele era refém dessa natureza, ele tinha que viver essas intempéries, ele tinha que correr desse poderio natural, agora não mais. Agora, a partir desse conhecimento, a gente vai utilizar a natureza, a gente vai objetificar a natureza. A natureza, ela vai fazer parte daquilo que a gente explora e não daquilo que a gente tem medo, que a gente teme, que a gente vive refém. Então, Bacon propõe uma mudança fundamental dentro da modernidade. A gente objetifica a natureza até esse limite absurdo ao qual chegamos, de que a gente precisa dar um tempo nisso e entender que, cara, tudo bem que a natureza é objeto humano, mas talvez nós façamos parte dela também. Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa sua curtida e até mais.